Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar mais um artigo sobre BCAA, tá? Então, BCAA e gerenciamento da inflamação dos esportes de endurance, mecanismos moleculares e implicações práticas. Bem, tem aqui um vídeo recente no canal falando sobre BCAA e performance, né? Dele economizar carboidrato, evitar fadiga, mexer com sensibilidade. Foi uma ideia. Esse aqui, como vocês podem ver pelo título, é justamente essa questão de uma recuperação pós-exercício mais rápida, influência na inflamação. Por que eu estou fazendo esses vídeos, tá? É muito comum você falar para aí, já vi, né, pessoas usando aquela palavra de baixo calão, BCA é uma B, não serve para nada. Bem, normalmente as pessoas pensam em hipertrofia, aí é outro esquema, né? Mas quando você pensa nos aminoácidos ramificados, leucina, valina e leucina, em exercício de endurance, tem aí uma tradição grande de pesquisas, tá? Inclusive, os meus primeiros artigos, eu fui citado, esse aqui também eu sou citado, que é um artigo de 2000, falando sobre os efeitos, por exemplo, dos BCA no sistema imune de indivíduos para atividade de endurance. Então aqui ele começa o artigo dizendo o seguinte, olha, atleta de endurance está muito sujeito a dano muscular. Por quê? Porque faz atividade de alta intensidade e longa duração. Então, você precisaria ter alguma estratégia para recuperar esses indivíduos mais rápidos, justamente para evitar uma cronificação de uma lesão, um overtraining. Tá? E o bacana também desse artigo aqui é que ele coloca uns desenhos, ali, umas imagens bacanas para quem não está acostumado. Então, por exemplo, olha que interessante aqui. Ó. Ele, primeiro, é uma. Só ressaltando aqui que esse aqui é um levantamento, né, da literatura, então ele investigou vários artigos, lá no final ele avaliou 165 artigos, os autores avaliaram 165 artigos. Mas olha que interessante aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui é exatamente o que eu acabei de falar, ele fala do endurance, então como é um exercício intenso e muito prolongado, tem o estresse mecânico, o estresse oxidativo, distúrbios metabólicos, isso leva a microlesões, a lesões musculares, tá? E aí você vai ter ali, né, desenho de inflamação, que é uma resposta de cura à inflamação aguda. Então ele coloca aqui, né, neutrófilos, macrófilos, tudo fazendo inflamação. E aí TNF-alfa, interleucina 1B, interleucina 6, que quando tudo correr bem, esse é o começo da resposta. Então vai ter uma resposta aguda benéfica e recuperação e regeneração. Muitas vezes, quando você, por exemplo, não descansa adequadamente, não tem uma dieta, treina de forma errada, isso pode ficar crônico. E aí, essa inflamação crônica vai ser prejudicial. E aqui, interessante, né? Então, aqui ele falou, a primeira coisa que eu comentei, como o exercício de endurance está envolvido com o dano muscular e inflamação. Aqui, ele, já volta aqui nesse. Aqui, olha que interessante essa figura. Aqui ele explica as fases da inflamação. Então, a inflamação aguda, que é uma situação pró-inflamatória, tem lá citocinas, né, TNF, alfa, interleucina 6 e algumas células, que nem a gente viu ali, os macrófagos do perfil M1, os neutrófilos. E aqui é interessante, ele fala, ó, o BCA pode interferir, ajudar nessa parte, porque ele vai inibir, por exemplo, o NF-κB, a MAP quinase, Janus static quinase, e com isso diminuindo as interleucinas como o TNF. O que ele fala ali, se a gente reparar aqui, deixa eu ver se aqui, ó. Olha o que ele fala interessante, ó. A interleucina 6, ela está envolvida na resposta, tá? Pós-exercício, aqui quando ela aumenta, 1, 2 horas depois. Só que ela ativa a inflamação e também está envolvida na segunda fase da inflamação, que é isso aqui, ó. Ó, inflamação aguda, quando tudo dá certo, você começa a ter a resolução. Então, aquele macrófago não aparece na figura em cima, que era M1, começa a adquirir um perfil M2, né? Vai tendo esse perfil M2, vai removendo uns debris, uns restos ali, tá? Reduzindo o estresse oxidativo. E o BCA também pode ajudar nessa fase, ajudando na resolução aqui da inflamação. Tá? E por fim, a terceira fase da inflamação seria a regeneração do músculo. Ativação célula satética, aumento de síntese proteica, que ele fala aqui, o BCAA, os 3 BCAA, principalmente a leucina, né? Está envolvido com síntese proteica, tanto síntese proteica estrutural como actina e inosina, como também síntese de proteínas sarcoplasmática, que são proteínas de metabolismo, proteína ligada à via energética, tudo mais. E aqui ele fala, ó, havia ativação de mTOR, MPK, aumento de proteína síntese, né? Da síntese proteica. Então, na primeira figura, ele fala como o exercício de endurance causa a inflamação. Que se tudo der certo, vai vir para essa aqui, a inflamação aguda. Aí, ele cita aqui alguns atores dessa inflamação, né? Interleucina 6, comentei, TNF-alfa. Só que o TNF-alfa, diferente da interleucina 6, ele é importante para a inflamação, mas de forma excessiva ele pode causar dano muscular. Aí ele fala da proteína C reativa, que é um marcador de inflamação.
A interleucina 1B também é uma citocina que tem um papel na resposta inflamatória. Aí fala da MCP1, que é uma quimiocina, né? Interleucina 8, que também é uma quimiocina. Então, cada um tem um papel aqui. Ou seja, quando você está tendo essas células aqui, todos esses atores, essas quimiocinas, essas citocinas estão atuando. E o BCAA, nessas três fases da inflamação, a fase aguda, a fase de resolução e a fase de regeneração. Então, a inflamação está aqui, né? Aguda, resolução dela e a regeneração muscular, o BCAA pode atuar aqui, ó, falando, e as vias que ele mostra. Por isso que o nome é mecanismos de resolução, tá? Aonde o BCAA atua. Então, voltando de novo, né? O pessoal fala, BCAA não presta. Então, tem muita pesquisa mostrando isso. Inclusive, só um detalhe aí, que, por exemplo, o Saldanha, Marcelo Saldanha Costa, que trabalha lá na USP comigo, ele comandou essas pesquisas, nós publicamos trabalho onde, por exemplo, o pessoal fazia 10 séries de 10 repetições de supino para causar bastante dano muscular, a gente avaliava proteína C reativa que estava ali, mioglobina, marcador de lesão, né? Avaliava dor. E aí a gente deu o quê? Leucina, HM-beta, que é um derivado da leucina, e arginina, que tem a ver aí com os BCA. Mas, o que a gente observou? Que recupera. Ajuda na recuperação. A única coisa que a gente não viu é que diminuía a força com esse protocolo, e aí não recuperava força. Né? Mas olha que interessante, uma coisa que a gente viu nesses estudos, é que comentar também um pouco, é que no caso dos nossos estudos, a gente já tinha visto uma meta-análise sobre isso, a gente avaliou, por exemplo, a suplementação prévia ao dano, por exemplo, 10 dias, 14 dias, 7 dias antes. Tá? Se você lembrar, por exemplo, no artigo se você assistir aqui no canal, o artigo anterior que eu publiquei aqui, o vídeo de BCAA, eles tinham tomado durante 3 dias. Tá? Então, às vezes tem esses detalhes. Você fala, presta pra, tá pensando na hipertrofia, não tá pensando no endurance. Então, ele fala aqui da inflamação. Aí fala o BCAA na recuperação do músculo, ele descreve aqui os mecanismos de ação, ó. A leucina mexe com a emitória, a isoleucina mexe, só que olha que interessante, a leucina tem o potencial mais alto, a isoleucina moderado e a valina o menor efeito, mas todos eles regulam aqui, ó, recuperação do aminoácido. Então, esse trabalho, eles avaliam o quê? Ó, BCAA na inflamação, a gente viu ali, tem na inflamação. BCAA na recuperação, BCAA na fadiga, ele fala aqui também, né? BCAA, por exemplo, na recomposição do perfil energético, ajudando, por exemplo, captação de glicose, efeito da insulina, tudo isso aqui ele fala. Não, BCAA no dano muscular, ele comenta os mecanismos do dano muscular, redução da fadiga, e aqui na fadiga ele fala tanto da fadiga periférica como da central, mas mostra o mecanismo da fadiga periférica. Uma coisa muito interessante que ele fala de dados interessantes, dados novos, é que o BCAA tem dados novos mostrando que ele mexe com a autofagia, né, e com o sistema ubiquinina proteação, ou seja, ele controla ali, porque normalmente quando você tem dano, você remove proteínas mais velhas. Ele mexe com isso, tornando esse controle melhor, tá? Então, para recuperar mais rápido. Então, aqui na fadiga, os mecanismos, ó, reduz fadiga central, né, no vídeo aqui, ó, ele comenta aqui, fala também da periférica, ó, BCAA e a inflamação nos atletas de endurance, ele vai falando, modulando as citocinas, que a gente já viu, diminuindo as citocinas, né? Regulação do sistema imune, inclusive, só lembrando que quando o músculo esquelético usa os BCAA, ele ajuda, com isso ele produz glutamina. E glutamina é importante para as células do sistema imunológico, tá? Então, de novo aqui, atuando na inflamação, na recuperação, na parte do sistema imune. E ele fala várias coisas aqui, vai dizendo cada mecanismo. Então é um trabalho bastante interessante. Ó. E aí, para terminar, ele fala de considerações práticas. O que são essas considerações práticas? Combinação de BCAA com outros nutrientes, outros suplementos. Então, olha que interessante, ele faz até uma figurinha sobre isso, né? O BCAA, por exemplo, ó, aqui ele faz uma consideração da dose que precisaria, por exemplo, em indivíduos como triatletas, ultramaratonistas, corredores, ciclistas, né? Então, bem interessante isso. E aqui ele faz uma combinação, aqui eu vou ampliar a figurinha aqui, para a gente ver melhor. Olha que interessante aqui, ó, que o BCAA, né, pode ajudar em 20% o reparo muscular, quando combinado com proteína, em até 15% a recuperação do glicogênio quando usado como carboidrato, e junto com antioxidantes, né, ele ajuda até em reduzir 18% o estresse oxidativo. Ou seja, é um trabalho interessante, porque aqui ele está comentando uma coisa que às vezes difícil tem em alguns papers, que é combinação de suplementos. Tá? Então aqui ele faz algumas recomendações, qual é a taxa do BCAA, como combinar o BCAA para carboidrato, taxa de 2:1,
BCA com carboidrato, taxa de 1 para 3, BCA com ômega 3, fala das aplicações aqui, ó, tá? E até comenta o que as pesquisas futuras teriam que fazer para melhorar o nosso conhecimento. Tá? Então, o que ele conclui aqui? Que sim, nós precisamos ainda de mais pesquisas, como sempre, para ter certeza das coisas cada vez mais. Mas existe uma quantidade relativamente grande de estudos mostrando que o BCA interfere na inflamação pós-exercício, interfere na recuperação muscular, interfere no sistema imune, interfere na recomposição do substrato pós-exercício. E aqui, para quem tem curiosidade, ele descreve todos os mecanismos. E isso, como eu já comentei, bate com trabalhos que a gente publicou recentemente, né, da parte que não era de endurance, era de musculação. Tá? Então, cuidado, às vezes o cara fala, essa aminoácido é uma B, né, não presta para nada. Não, tem ali sim a sua função, pelo menos muitas pesquisas estão mostrando, só que nesse levantamento foram 165. E aí, que nem eu falei, né, o meu artigo aqui foi o número 141, um dos meus artigos com BCA. Então é isso, tá? Mais aí uma informação pra gente, mostrando que sim, BCA pode ser usado e tem potencial de recuperar, ajudar a recuperar partes aí do processo de inflamação para indivíduos que têm dano muscular em exercício. Tá ok? Então é isso. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, dá uma força aí, porque a gente sempre faz aqui com bastante carinho, né? Eu tenho visto alguns vídeos aí, os caras falam 5 elementos, 5 elementos, toma isso, toma aquilo. E aí você vai ver na literatura, não tem nada disso. Então, às vezes, aqui no canal, eu não vou te dar esperanças falsas, tá? Toma isso, toma aquilo, se não tiver evidência científica. Mas só ter certeza que tudo que a gente fala aqui no canal é de boa fé, sempre tentando explorar os melhores mecanismos, trazendo coisas novas para vocês, tá bom? Então dá essa força aí, se inscreve no canal e fale do nosso canal para outras pessoas. Tá ok? Um grande abraço, é sempre bom estar com você. Tchau, tchau.